Jeff Bezos vendeu 4 bilhões de dólares da Amazon. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, vendeu mais de 150 milhões de dólares em ações do JP Morgan. Detalhe, a última vez que ele fez isso foi em 2006, antes de 2008. E o Mark Zuckerberg vendeu mais de 500 milhões de dólares em ações pela primeira vez nos últimos 2 anos. E o mais louco, a bolsa americana está nas máximas históricas. Então de duas uma, ou todos eles precisam de dinheiro para comprar uma ilha particular e fazer uma fortuna, ou eles estão com pressentimento de que o mercado americano vai azedar de vez. O que você acha, especialista Kaique? É crise! Sério? É crise. Você tá vendido já? Ainda não. Ah, então você só quer... Sim. Será que alguém sabe algo que não sabemos? Será que a crise está entre nós? É isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo investigativo de hoje. Mas antes, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, porque é importante para que esse conteúdo seja mais disseminado para mais pessoas. Cara, não dá pra você achar que você vai ganhar dinheiro sem conhecimento, sabe? Se com conhecimento já é difícil, imagina sem conhecimento. É muito difícil você ser um investidor constante ao longo da sua vida e gerir bem o patrimônio que é fruto de horas e horas do seu trabalho. Por isso, a gente criou aqui no Grupo Primo uma solução para ajudar você e sua família chamada Finclass. A Finclass, ela vai comemorar o aniversário de 3 anos agora, no dia 24 de abril. E como vai comemorar o aniversário de 3 anos agora, você vai ter acesso a assinar a Finclass com 50% de desconto. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil, com mais de 100 mil assinantes, mais de 70 cursos, mais de 700 aulas. Ela já tem um preço acessível de R$ 69,90, mas você vai poder assinar no dia do aniversário por R$ 34,90. E junto disso, pela celebração dessa data tão especial, por um preço que já é tão acessível assim, você ainda vai ganhar alguns bônus. Um deles é, você vai poder participar de um evento presencial com grandes investidores no Brasil, no Ginásio Ibirapuera, um evento que foi incrível na edição do ano passado, e essa daqui vai ser muito melhor. E além disso, você tem uma série de outros bônus exclusivos para quem se inscrever. Só que não esquece, essa oferta é só pro dia do aniversário da Finclass, então ela não vai durar 2 dias, por exemplo. Começa de manhã e termina de noite, beleza? Então clica aqui no link da descrição, nome e e-mail, para no dia 24 de abril você ter acesso a essa grande oferta. Vamos continuar. O vídeo vai ser separado então em 3 partes, tá? A primeira vai ser o que está acontecendo. É importante te situar um pouco globalmente. Segundo lugar, estamos realmente próximos de uma crise? Vou trazer dados aqui para você. Em terceiro lugar, o que fazer com o seu dinheiro? Porque afinal de contas, qual é o sentido de eu ficar falando sobre um monte de coisa se eu não te disser aonde colocar o seu dinheiro para navegarmos juntos por esse momento? Assim como eu fiz ao longo de todas as últimas crises, publicamente estava com vocês, segurando a mão de vocês firme e forte, inclusive durante o Covid e muitas outras crises. Antes de mostrar alguns gráficos, você precisa entender o que é um insider, tá? Insider é alguém de dentro, né, da companhia ou de algum mercado específico, que geralmente tem informações melhores do que as nossas, né? Então imagina assim, eu sou o CEO de uma companhia aberta. Poxa, eu sei o que está acontecendo no dia a dia da empresa. Eu sou o insider. Então qualquer operação que aconteça envolvendo a empresa em questão, ela deve ser reportada publicamente. Se eu sou Mark Zuckerberg e eu vou vender ações do Facebook, do Meta, eu tenho que reportar publicamente que isso aconteceu, porque eu posso ter informações que os outros não têm. E tem um site chamado Quiver Quantitative que reúne muitas dessas informações e ajudou muito a gente aqui no vídeo. Então dá uma olhada nesse gráfico aí. Esse gráfico mostra o total de compra e venda de ações da Meta pelo Mark Zuckerberg. Desde julho de 2022 só tem vendas, mas agora em 2024 a coisa ficou desproporcional. E não foi somente o Zuckerberg não. Olha o Jeff Bezos, ele vendeu milhares de ações em fevereiro. Foi tanta ação esse ano que os outros anos parecem até zerados, inofensivos, como se não tivesse tido venda. Quando você olha para JP Morgan, lembrando que foi a primeira vez desde 2006 que o Jamie Dimon, CEO, vendeu ações, tá? Ele vendeu uma cacetada de ações. As outras vendas são de co-CEOs, CIO e etc. Então pensa comigo, com a grana que esses caras têm e as informações que esses caras têm, por que será que eles estão vendendo? Se eles estão comprando, eles são otimistas. Se eles estão vendendo, eles estão pessimistas. Ou com a empresa, ou com o mercado, ou eles precisam do dinheiro por algum motivo que pode até ser legítimo, como, por exemplo, comprar uma ilha particular por 4 bilhões de dólares. Vai que, nas últimas 2 grandes crises, que foram o subprime em 2008 e o Covid em 2020, a gente vê o seguinte. Primeiro, subprime 2008. Você vê aqui em 2008 que os diretores das companhias abertas, eles estavam comprando mais ações durante a crise. O óbvio, né? O papel estava muito barato. No Covid, você vê a mesma coisa. Você vê os diretores comprando muito mais que vendendo, porque, óbvio, estava muito barato.
Porque quando tá todo mundo vendendo com medo, os diretores eles olham pra companhia e falam, ué, mas eu tô aqui dentro, eu tô vendo que eu continuo vendendo. Pra que eu vou vender também? Eu vou comprar. E aí eles compram das pessoas que estão vendendo e pagam bem. A gente viu o Bovespa cair 40% no Covid. Agora, alguns meses antes de 2008, o gráfico ele é praticamente inverso. Os diretores estavam todos vendendo ações. E alguns meses antes do Covid-19, a mesma coisa estava acontecendo. Os diretores estavam vendendo. Não porque eles achavam que ia ter o Covid, óbvio, porque ninguém sabia, mas porque os preços estavam muito altos. Eu mesmo fiz vídeos alertando sobre isso quando eu falei sobre a compra de ouro e aumento de proteção na carteira aqui. E aí, em dezembro de 2021, o S&P bateu a máxima histórica e os diretores eles começaram a vender de novo. Adivinha o que estava acontecendo com a bolsa antes da crise de 2008, antes da crise de 2020 e em 2021? O PL, ou PE, né, Price Earnings em inglês, da bolsa estava nas alturas. Ou seja, os múltiplos do lucro estavam muito altos. Por que eu estou mostrando esses gráficos? Porque algo parecido está acontecendo agora mesmo. Nos últimos 12 meses, os CEOs das grandes companhias, das grandes empresas americanas, aumentaram muito as vendas. Então, será que a gente realmente está próximo de uma crise? Vamos olhar para 5 indicadores aqui. Primeiro, o Fear and Greed Index, que é um indicador onde você vê se as pessoas estão gananciosas ou medrosas. A ganância significa que o preço pode estar muito irracional para cima, está muito caro, porque ninguém está fazendo conta. E o medo mostra que talvez ninguém está já fazendo conta também, porque está todo mundo com medo e vendendo. Olha só, esse indicador de greed estava altíssimo ali. Então tá todo mundo ganancioso, tá vendo? Ó? Todo mundo ganancioso antes da crise. Até que logo depois da crise todo mundo ficou com medo. Quando você olha para a Covid de 2019, o mercado estava gananciosíssimo, perto da alta. Aí a bolsa caiu demais. E aí o mercado veio para o medo extremo, lá para baixo, e depois a bolsa subiu demais. Você percebe? Segundo lugar é a inversão da curva de juros. Você prefere receber R$100 daqui a 10 anos ou você prefere receber R$120 daqui a 2 anos? Obviamente você vai preferir R$120 daqui a 2 anos, porque é mais dinheiro e porque você vai receber mais rápido. Então o que é normal? Quanto maior o prazo, mais dinheiro você recebe. Essa é a lógica. Só que em alguns momentos da economia acontece o contrário. Então os juros de 2 anos, eles ficam maiores que o de 10 anos. Então tem uma inversão dessa lógica. E quando o mercado enxerga uma recessão a caminho, ele faz isso. Ele coloca mais risco, ou seja, mais prêmio para daqui a 2 anos do que para daqui a 10 anos. E antes de todas as crises, o Treasury de 2 anos pagou mais do que o de 10 anos. Então, essa linha azul representa o spread entre os juros da Treasury de 2 anos e de 10 anos. Então, em 1980, na crise econômica, inversão da curva de juros. 98, crise da bolha.com, inversão da curva de juros. 2008, subprime, inversão da curva de juros. 2020, inversão da curva de juros. 2023-24, inversão da curva de juros. E segundo esse indicador, pode ser que a gente esteja próximo de outra crise. Em terceiro lugar, o Price Earnings dos Estados Unidos. O Price Earnings está em 32. A média dos últimos 20 anos é de 18. Significa que a média de lucro é de 18 vezes nas companhias. A gente está hoje negociado a 32 vezes. Historicamente, antes de uma crise, o PE está alto. A gente não está na maior PE da história, mas a gente está com certeza num pico. Quarto lugar, inflação. Ela estava em forte desaceleração até o meio de 2023 e agora em 2024 ela voltou a acelerar. Qual o problema disso? O Fed ainda não começou o corte de juros nos Estados Unidos como ele poderia. E aqui no Brasil a gente está cortando o Selic desde 2023. Porém, enquanto a inflação não se comportar nos Estados Unidos, o Fed não vai cortar os juros. E qual que é o problema disso? Que a taxa de juros é como um elástico segurando as ações. Se o Fed não começar a cortar os juros, o mercado ele pode começar a precificar isso, onde antes a gente esperava que ia cortar e talvez isso não aconteça. Como ele precifica isso? Derrubando o preço das ações. Em quinto lugar, tem o LEI, que é o Leading Economic Index, que seria algo como o Índice Econômico Avançado. Ele é um conjunto de vários indicadores que ele tenta antecipar crises. Ele previu a crise de 1970, 74, 80, 90, 2000, 2008, 2020 e ele está praticamente no mesmo patamar das crises anteriores, o que é preocupante. Então a gente tem até aqui inflação subindo, S&P nas máximas e PL nas alturas, vários grandes investidores vendendo tudo, mercado extremamente ganancioso, inversão na curva de juros e um indicador que costuma prever crises prevendo uma crise. Ou seja, parece que o mercado vai azedar. E pode até ser que isso aconteça. Se não fosse por uma coisa, os Estados Unidos estão crescendo. Quando a gente olha para emprego, o consenso é que os Estados Unidos iam criar 180 mil vagas de emprego em janeiro. Eles criaram
333 mil. O consenso era que eles iam criar 200 mil vagas em fevereiro. Eles criaram 275 mil. Ou seja, a economia americana está aquecida. Cada vez tem mais pessoas empregadas e que estão consumindo. E a gente olha para a taxa de juros. Existe 99% de chance da taxa de juros ficar inalterada na próxima reunião do FONC. Porém, a partir de junho, a chance de cair começa a ficar cada vez maiores. E é aquela lógica, juros mais baixos, mais consumo, mais venda, mais faturamento, mais empresa contratando, mais gente com renda, mais gente comprando, melhor para a economia, mais gente contratando e a economia cresce e todo mundo ganha dinheiro. Eu nem vou falar do que está acontecendo lá na Rússia, vamos deixar isso para outro vídeo porque é assustador o negócio. Logo, alguns indicadores mostram que a economia está crescendo e forte. E outros mostram que a economia está mais fraca, como os próprios donos dos negócios vendendo. E a pergunta que fica aqui é, o que fazer com o seu dinheiro? Então eu vou falar duas coisas aqui. Primeiro, o que está acima da minha opinião, tá? Método está acima da opinião. Por quê? Porque a sua opinião, ela tem muito bias. A sua opinião, ela pode te fazer acertar às vezes você tem um ângulo oculto que você não tá vendo, às vezes acontece um efeito de cauda longa, às vezes tem um cisne negro que acontece que você não esperava. Então você não sabe. Primeiro, antes da minha opinião, qual que é o método? O método, ele é simples. É você pegar seu patrimônio, dividir em 4 caixinhas. Uma caixinha onde você tem ações e negócios, uma caixinha onde você tem ativos internacionais, uma caixinha onde você tem mercado imobiliário, uma caixinha onde você tem renda fixa. E aí você forma a arca. Ações e negócios, real estate, caixa e ativos internacionais. Ah, isso aqui funciona. Ah, Thiago, funciona pra caramba. Invisto publicamente assim há 6 anos, ganho muito dinheiro publicamente. Você tá vendo, a gente lançou o fundo Arca, foi o fundo com maior rentabilidade do ano passado na categoria dele na XP. Tem o fundo de previdência que mais cresce no Brasil. Tá escrito há 4 mil anos na Talmud. Funciona pra caramba. Não vem falar que não funciona, não. Não vem que esses papinhos que você aprendeu agora a investir tá querendo dar a sua opinião. É isso, tá? O método funciona. Agora, qual que é a minha opinião? Lembrando que eu invisto conforme o método, mas tô aqui dando a minha contribuição. A minha opinião é, tá caro ter ações nos Estados Unidos. Eu acho que tá caro. Um pouco por tudo que eu falei aqui, e não é só uma opinião. Eu também vendi a maioria dos BDRs e dos ativos internacionais que eu tinha em ações lá fora. Agora, Thiago, você não tem mais ações lá fora? Não, eu tenho. Eu tenho um ETF, basicamente, com as ações do S&P 500. Não porque eu acho que eles vão subir, mas é porque o método tem que estar acima da minha opinião. Agora, o que eu faço é, se eu acho que tá caro demais, eu tenho um pouquinho menos. Por mais que eu acho que o dólar possa subir, eu acho que os ativos lá estão caros. Mas eu preciso ter um pouquinho de dólar, então eu tenho uma posição de VVB relativamente razoável. E também tenho um fundo de crédito gerido pelo Howard Marks lá e algumas outras posições que se expõem a dólar de alguma forma e BDRs em menor proporção. Mas não me parece a coisa mais barata do mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você tá otimista? Tá pessimista? Deixa nos comentários aqui. Tá comprando? Tá vendendo? Compraria? Venderia? Deixa nos comentários aqui pra gente trocar informações, certo? Espero você no nosso próximo vídeo. Tchau.